Amigos e amigas, no comentário anterior nós falamos dos discursos de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 até 5. Agora queremos também falar das comunidades idealizadas, também dos capítulos 2 até 5. Se você ler 2:42 em diante, depois 4:32 em diante e depois o capítulo 5, você vai encontrar nas comunidades uma preocupação de colocar tudo em comum. Diz-nos Atos 2:42 que os primeiros cristãos ouviam a pregação dos apóstolos, estavam unidos na fração do pão e colocavam tudo em comum. O que o Lucas nos anos 80, 90 nos quer dizer com isso? Ele quer dizer que a igreja na origem estava sempre sob a guia dos apóstolos, porque nos anos 80, 90, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, havia muitos pregadores, e ele quer dizer que para a igreja estar fiel, ela tem que estar à sombra do testemunho dos apóstolos. Muito bem, mas tem um segundo aspecto. Diz lá que os apóstolos, coordenando as comunidades, muitos cristãos vendiam seus bens, colocavam tudo aos pés dos apóstolos e era repartido, de sorte que ninguém passava fome. Isto está em Atos 2:42 e de novo está em Atos 4:32 e depois 5:12 em diante fala superficialmente também do mesmo assunto. Aí fica uma pergunta: como poderiam todos se desfazer de tudo, colocar tudo em comum e mais tarde, quando ninguém mais tiver nada, como é que fica? Claro, os cristãos repartiam, porque os primeiros apóstolos tinham vindo do norte, isto é, da Galileia, eram pescadores. Como é que eles poderiam subsistir em Jerusalém? Lá não tem lago, não tem mar para pescar e nem sequer agricultura lá presta para alguma coisa. Não tem terra para agricultura na região de Jerusalém. Então, certamente muitos que tinham bens colocavam em comum para que os outros pudessem viver. Certamente houve isto, mas Lucas quer dizer algo mais do que isto. Você deve lembrar que em Atos capítulo 1, quando Pedro narra a morte de Judas, depois de ter traído Jesus, ele diz que Judas, com o dinheiro que ele ganhou, ele comprou uma terra em Jerusalém. Eu falei em sala de aula que comprar uma terra em Jerusalém era uma maneira de dizer: eu quero ser salvo pelo judaísmo, porque os judeus acreditavam que no dia da ressurreição Deus começaria a ressuscitar aqueles que estavam sepultados em Jerusalém. Diríamos então que Judas foi alguém que aderiu a Jesus, mas depois voltou para o mundo judaico. Comprou terra. Muitos judeus faziam isto. Compravam terras em Jerusalém, quando ficavam velhos, iam morar lá para serem sepultados em Jerusalém. Então diríamos, Judas foi um cristão, um judeu que se tornou cristão, se decepcionou com Jesus e voltou ao judaísmo. Comprar terra quer dizer, eu espero minha salvação do judaísmo. Os cristãos de Atos 2 e 4:32, pelo contrário, eles vendiam suas terras, quer dizer, eles diziam, eu não espero mais nada do judaísmo ou do Antigo Testamento, a minha salvação vem unicamente de Jesus. Aquilo que para mim uma vez era garantia, agora não significa nada. Como Paulo vai dizer no capítulo 3 da carta aos Filipenses,
considero lixo que no passado me dava segurança, isto é, a prática da velha lei. Até porque em Atos 4:32 diz que Barnabé, que era um levita, vendeu terra e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Ora, os levitas não tinham terra. Eles não receberam terra quando foi feita a divisão de terras. Muito bem. Então, diríamos o seguinte: os cristãos, ao contrário de Judas, que antes tinham colocado a esperança da salvação no judaísmo, comprando terras em Jerusalém, agora se desfaziam disto, porque sabiam que a salvação não vem do judaísmo, mas vem unicamente de Jesus Cristo. E agora vem o problema do capítulo 5, Ananias e Safira. É bom você ler o texto. Ananias e Safira, Atos 5, 1 a 11. O que diz lá? Ananias e Safira, era um casal, venderam uma terra e guardaram a metade para si, a outra metade levaram para os apóstolos. Pedro começa a perceber que havia trapaça e disse: por que você está mentindo para Deus? Você podia ficar com tudo. O que você não podia é mentir. O Ananias cai morto. Pedro manda sepultar Ananias sem avisar a família. 3 horas mais tarde, Safira, a esposa desse Ananias, vem para o templo e Pedro pergunta: foi de fato por esse preço que vocês venderam a propriedade? Foi, diz ela. Você está mentindo também. Ele diz: os pés daqueles que levaram teu marido para o cemitério estão ali e vão te pegar também. A mulher cai morta e eles sepultam ela também. Que relato macabro, sinistro. Mas não é isso. Lucas está dizendo que Ananias e Safira são pessoas que passaram do judaísmo para o cristianismo, mas só pela metade. Eles retiveram metade, quer dizer, é aquele tipo de gente que aderiu a Cristo, mas ainda está esperando a salvação do judaísmo. Lucas está dizendo, isto é caso de morte da comunidade. Poderíamos dizer, como hoje, tantos cristãos que aderem a Cristo, mas na hora dos apertos recorrem ao espiritismo, sei lá quanta outra coisa. É crer em Jesus pela metade. Lucas está querendo dizer, se você opta por Jesus Cristo, é Ele e nada mais. Rompa com seu passado judaico, porque é impossível alguém ser meio judeu e meio cristão. Paz e bem.